ao Senhor, em nome de Jesus. Você chegou até aqui, querido. Você chegou até aqui, porque algo o Senhor Ele tem a falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, pela compreensão da Tua palavra, Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, meu Pai, que possamos nessa noite, ó Deus, nos aquietarmos, meu Pai amado, diante do Senhor. Possamos entrar, ó meu Pai amado, em um estado de quietude, de paz, ó meu Pai amado, diante do Senhor. E, ó meu Pai, o Senhor possa trazer a Tua realidade por sobre nós, em nome de Jesus. Pai, permita que possamos, ó meu Pai amado, nessa noite, ó Deus, nos reencontrarmos, ó meu Pai, e vivermos em nome de Jesus a manifestação da Tua graça. Que todos possam dizer amém, glória a Deus, amém. Querido, seja bem-vindo, seja bem-vinda à casa do Senhor. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo número 3, amém? Gênesis, capítulo número 3, aleluia. Amado, em alguns momentos na nossa vida, nós começamos a viver um processo de esconderijos. E nesse processo de esconderijos, nós começamos a transvestir uma realidade que não é a nossa. E isso acontece por diversos fatores de vida. Mas existe um propósito, uma vontade do Senhor, para que nós venhamos nos reencontrar com Ele. Amém? Gênesis capítulo número 3, versículo 8. Amém? À medida que você encontrar, amado, diga amém, glorifique o nome do Senhor. Gênesis capítulo número 3, versículo número 8. Estão todos ouvindo bem, pessoal? Amém? Glória a Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pode tomar teu assento, querido. Amém? Versículo 9. E chamou Deus a Adão: aonde estás? Amém? Todos os dias, Deus se encontrava com Adão e com Eva para conversar com eles no meio do entardecer. E nesse momento, era tecido uma intimidade entre Deus para com Adão, para com Eva. O Senhor conversava com eles. E interessante que o pai, ele sempre vai colocar na vida do filho a condição de um limite. E o Senhor, ele colocou um limite para eles que não viessem a comer do fruto e do conhecimento. Nessa relação, Deus, ele colocou esse limite. E diante desse limite, era necessário a prática da submissão. E antes disso, Adão e Eva carregavam um estado de pureza. Eles não sabiam que estavam nus, porque essa era a realidade que eles viviam diante de Deus. Porém, quando eles perceberam que estavam nus, algo caiu na vida deles. Eles perderam aquela intimidade com Deus e começaram a viver esse processo que no versículo 8 nos aponta. Eles começaram a se esconder. Amém? E interessante, Salmos capítulo 139, versículo 7 ao 12.
O salmista, ele fala: para onde, Deus, eu me ausentarei, eu me esconderei do teu espírito, não sendo possível se esconder do Senhor. Mas em vários momentos, nós queremos transvestir uma realidade que nós não temos, ou que nós não somos. Consegue entender isso, sim ou não? Amém? Nessa constante fuga, tentamos, às vezes, querido, esconder o nosso estado de tristeza com uma maquiagem, com um penteado. Queremos esconder a nossa tristeza, a nossa desorganização interna, com peças de roupa, e queremos passar uma realidade que nós não nos encontramos. Mas eu quero dizer para você, Deus te conhece por dentro e por fora, e Ele sabe muito bem o que você está passando ou vivendo. O momento que a mensagem chega no seu celular, e você não responde, e começa a evitar. O momento onde que você começa a querer se esquivar, dando uma desculpa e não respondendo o que você gostaria de responder. E é tão interessante, querido, quando nós começamos a encarar a realidade que nós estamos vivendo. Amém? Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Amém? Se você está sozinho, procure alguém para você se sentar perto e fala para ele ou para ela: está tudo bem. Pergunta para ele: está tudo bem? Está tudo bem mesmo? Quando você pergunta se está tudo bem mesmo, olha para os olhos dessa pessoa. Olha para os olhos dessa pessoa. Será que esses olhos eles estão começando a lacrimejar? Amém? Às vezes nós não estamos passando por um momento bom na vida, indiferente se é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que você está passando por isso. Tudo tem um início e tudo tem um fim. O deserto, ele nunca é perpétuo. O deserto, ele tem um momento de iniciar, ele tem um estágio do meio, ele tem um momento final. E eu gostaria que você não desistisse nesse momento que você se encontra, e você possa continuar esse seu momento em nome de Jesus, mas com muita autenticidade, assumindo a sua realidade em nome de Jesus. Amém ou não? Assumindo a sua realidade. Amém? Vamos caminhar um pouquinho. Pegue a sua Bíblia, por favor. Amém? E deixe a sua Bíblia aberta. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 15. Amém? O inimigo, ele tem uma intenção furiosa, amém? De nos atrapalhar. De nos atrapalhar. Se hoje for o momento de você diminuir o teu passo, diminui o teu passo. Amém? Se para o seu progresso você tiver que diminuir o seu passo, não continuar na velocidade que você está, mas para que você possa se reorganizar, amém, 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 mas não pare, não permita que ele ainda continue te atrapalhando, provocando umas desordens, e você tenta apagar um incêndio aqui, começou outro ali, você tenta resolver uma coisa aqui, e lá do outro lado já está manifestando outra. Procure se reorganizar no agora. Amém? Cada um de nós carregamos múltiplos papéis, sim ou não? Sim ou não, gente? Amém? Você é pai, você é mãe, você tem uma vida profissional, você tem a sua vida pessoal, você tem a sua família, você tem tantas coisas,
E você não pode permitir que esses fatores, eles estejam aquém. Amém ou não, pessoal? Mas é necessário que você venha parar de fugir de você mesmo. Lucas capítulo 15, versículo 12. Esse jovem, ele quis fugir da sua realidade. E por mais que desejamos fugir da nossa realidade, no fundo do poço, nós vamos sempre nos encontrar conosco mesmo. Quando as luzes se apagam, quando todos vão embora, quando colocamos a cabeça no travesseiro, e aquilo que chamamos de consciência começa a alertar, começa a dar sinais. Lucas capítulo 15, versículo 12, esse jovem, ele quer deixar a sua posição de filho, ele quer viver uma independência, ele quer experimentar aquilo que a vida ela pode dar. Quando nós temos essa intenção na nossa vida, nós estamos com alguma falta, mas ainda em primeiro momento nós não vamos perceber. Nós ainda não vamos perceber. Diz o texto, e o mais moço disse ao pai: pai, me dá a minha parte. E ele repartiu. Aquele jovem, ele quis viver uma vida irreal. Ele quis experimentar algo fora do tempo. E tudo aquilo que é precoce na nossa vida se converte a uma anomalia. Sim ou não? Se converte em uma anomalia. Uma coisa fora do tempo. E ele pegou a parte sua, começou a viver de maneira irresponsável, gastando, financiando amigos. Olha que coisa mais pobre é essa, financiar amigos. Amigo que é bom, querido, ele não tem necessidade de ser financiado. Amigo que é bom não necessita de convite para poder chegar na sua casa. Amigo que é bom, ele chega de uma maneira surpresa, porque ele quer participar, ele quer se fazer presente. Mas a falta é tamanha que ele tinha necessidade de financiar esses amigos. E enquanto o dinheiro ele existia, ele tinha roda de amigos, ele tinha prazeres com mulheres. A pobreza, querida, ela é retratada quanto às minhas posses, elas me possibilitam a viver aquelas coisas. Quando na construção do nosso ser, é unicamente por aquilo que nós somos, que temos amigos, que constituímos família. Pergunta a pessoa que está do teu lado, você está entendendo? Sim ou não? Amém? Então volta a sua atenção para cá. Amém? Quando se quebra um ciclo da vida, a desorganização ela começa a ser instalada. Ele não cumpriu a sua posição de filho. Então aquela ruptura ela começou a existir. Amém? Então entende, amém? Entende a sua posição aonde que você está, com a sua mãe, com seu pai, com as pessoas que você divide o teto. Entenda muito isso. Você tem algum familiar seu aí perto? Segura na mão dessa pessoa. Você consegue sentir essa pessoa? Olha que coisa boa. Sabe aonde que ele aprendeu a valorizar isso? Quando ele não tinha isso perto, que se chama calor humano. Quando ele não tinha mais isso, ele veio a valorizar o afeto daquele que se era o pai, até mesmo as pequenas brigas e conflitos com outro irmão.
ele começou a recuperar a sanidade, falar: olha, na casa do meu pai, olha que palavra saudosa essa, na casa do meu pai, os jornaleiros, os trabalhadores, eles não têm falta. Então, alguma memória, ela começou a ser manifestada de algo que ele viveu, mas algo que ele viveu, que ele fugia daquela realidade. Amém? Você se conhece? Sim ou não? Você é uma pessoa fácil de lidar, você é uma pessoa complicada de lidar, você é uma pessoa instável, como que você é? Amém? Pense um pouco nisso, porque em vários momentos, nós começamos a fingir uma realidade que não é a nossa, começamos a ter uma vida mascarada, porque queremos agradar A, B, Y, Z, e nós não nos deixamos ser conhecidos. Entende isso, sim ou não? Amém? Então, muitas pessoas, elas são risonhas para esconder o seu nervosismo. Muitas pessoas, elas são falantes, porque elas querem mascarar a condição da sua timidez ou sentido introspectivo. Então, nós precisamos parar de fugir de nós mesmos e começar a caminhar com a nossa realidade. Consegue entender isso, sim ou não? Amém? Então, quem é você quando as pessoas elas vão embora da sua casa? Quem é você quando a luz se apaga? Quem é você quando você está diante do espelho, ou quando você está ali debaixo do chuveiro, e você começa a pensar e falar: poxa vida, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado aquilo. Como é que fica essas coisas? Amém? Então, amado, primeiro ponto, se nós podemos falar nessa noite: para de fugir de você mesmo. Para de fugir de você mesmo. Não fuja de você. Amém? Mas procure viver esse reencontro e comece a se assumir. Amém? E comece a se assumir, indiferente de tudo que esteja ao redor. E comece a se assumir. Quando nós caminhamos em um sentido nulo da vida, para nos reassumir, é um conflito. Amém ou não? Porque as pessoas elas vão começar a dizer: olha, mas você não era assim. Resultado de quê? De ter se emudecido, se silenciado ali atrás. Amém? Então, é tão interessante quando você vai dormir na casa de um amigo ou de uma amiga e tem a necessidade daquela luz ligada. Ou você chega na casa e o ponto imediato é começar a colocar sons. Tudo isso tem uma explicação. Existem pensamentos que perturbam a nossa consciência e nós queremos sobrepô-los com esses constantes barulhos, porque são coisas ou situações não resolvidas. Elas ficam por ali, perambulando, gerando inquietação. Fala para a pessoa que está do teu lado: encare os seus problemas. Amém? Encare os seus problemas. Procure se resolver, meu irmão. Não deixe para amanhã. Faça a pausa que for necessária para que você venha se resolver em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 14. Lucas capítulo 15, versículo 14. Havendo ele gastado tudo naquela terra, passou por uma grande fome e começou a ter necessidades. Amém? E chegando-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual mandou para o campo para apacentar os porcos. Vamos colocar um ponto aqui. Ele teve que se ausentar dos lugares que ele ocupava. Ele teve que sair dos lugares onde que ele estava. Porque não houve mais recurso. Não houve mais recurso. Ele já não estava naquela evidência. E eu acredito que é um ponto de sabedoria quando nós começamos a observar aqueles que participam da nossa vida, devido a não poder mais financiar, ele teve que se esconder e fugir de todos. Aquele complexo começou a ser acentuado. Eu não quero mais falar, eu não quero que me vejam, eu não quero que saibam o que eu estou passando. Olha que coisa é essa. Amém? Olha que coisa é essa. Por que será que eu quero me distanciar de todo mundo? Por que será que eu não quero mais lidar com as pessoas? O que está acontecendo que me leva a fugir de todo mundo? Nós precisamos nos perguntar, porque há momentos na vida que nós começamos a fugir de todo mundo. Amém? Existem aqueles que começam a denominar, eu estou assim por causa de A, B, Y, Z. Podemos parar com isso e entender o que está me levando a me ausentar, a fugir das outras pessoas. É aquilo que eu estou passando, é uma grande soma de culpa e de complexos. Só que para que eu possa entender, eu tenho que olhar lá atrás, porque a resposta daquilo que eu estou passando hoje, é aquilo que eu vivi lá atrás. Quando ele começou a fugir da sua realidade, ele não era uma pessoa em uma maior idade, para poder deixar a casa do seu pai. Ele não havia concluído o seu ciclo como filho. Ele não estava empossado de uma titularidade de herança para poder viver daquela forma. Amém? Fala com a pessoa que está do teu lado, cuidado com aquilo que você faz, porque é uma semente a sua atitude. Amém? Então, aquelas decepções começou a levar ele para um isolamento. Começou a levar para um isolamento. Amém? Então repense um pouquinho. Amém? Para de tomar essa alternativa de, eu não gosto de gente. Eu tenho dificuldade de receber as pessoas na minha casa. A sua mesa na sua casa é de 4 ou 6 lugares. Nem tem mesa, mas tem uma sala, tem uma rede deliciosa, né? Amém? Então, amados, eu preciso começar a pensar. Amém? O nosso Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo de ser humano que gosta de gente. Amém? E nós precisamos começar a trabalhar isso na nossa vida. Retirar essa clausura, esse isolamento, uma mentalidade talvez vencida, ultrapassada. Aonde que tem aglomeração de pessoas, tem fofoca. Não. Isso é para quem é pobre de espírito, gente. Sim ou não? A pessoa pobre de espírito, ela fala dos outros. Mas a pessoa que ela é rica de espírito, ela fala, querido, das coisas boas da vida. Amém ou não amém? Fala das coisas maravilhosas da vida. Fala de coisas que acrescentam. Falam de coisas que promovem. Amém ou não amém? Amém, pessoal?
se porventura você se deparar com uma pessoa que ela goste de falar mal do outro, fala, olha, você está precisando ser consultado com Jesus, hein? Amém? Porque quando você fala do outro, você revela a si mesmo. Entende isso? Amém? Então, ele tinha amigos, ele tinha pessoas, mas agora não. Agora ele está exilado, com um subemprego, pelos constantes erros da vida. Nunca é tarde, querido, para você recomeçar. Amém ou não amém? Nunca é tarde para você poder mudar a realidade da sua vida. Então, talvez hoje, aos seus 47, aos seus 50 e poucos, na idade que você está, você vai começar a resolver as situações da sua vida. Eu não vou fugir mais da minha família, dos meus amigos, daquilo que eu tenho, porque eu vou começar a assumir a minha responsabilidade com as pessoas com que eu tenho. Amém ou não? De qual forma você alimenta os seus amigos? De qual forma você alimenta os seus amigos? Amém? Qual foi a última vez que você, de uma maneira voluntária, fora de data, presenteou um amigo seu? Você é um péssimo amigo, né, irmão? Você está chegando no final das contas, pensando, pô, eu estou mal mesmo, hein? Amém? Pensa um pouquinho. Amém? Observe como eu torno necessário as pessoas que eu tenho. Se a todo momento eu coloco uma palavra, eu estou agarrado, eu estou ocupado demais, existem coisas que são preciosas e necessárias, que nós não podemos deixar para depois. Amém? Amém ou não? É tão triste quando você chega na sua casa e você olha ali a condição dos seus cachorros, dos seus gatos ou dos seus passarinhos e olha, não tem comida, não tem água para eles. Falta. Você olha para as suas plantas, estão ali secas, esturricadas. Por quê? Falta de atenção. Falta de atenção. Quando eu começo a entender que a minha desorganização, ela vai me levar a fugir de pessoas, amém? Vai me levar a fugir de pessoas, amém? Pergunta a pessoa que está do teu lado, você está entendendo a palavra? Amém ou não? Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim, você está entendendo a palavra? Você está entendendo o lugar onde que você está? Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Quando eu começo a entender que as coisas elas estão saindo do lugar, é porque a minha atenção ela não está voltada. Ela não está voltada. Eu olho para a planta secou. Eu olho para o cachorro morreu de sede. Eu olho para o peixe morreu, porque não tinha comida para ele. Eu estou com um problema. E o problema que eu estou, está começando a manifestar nos outros. Está começando a manifestar nos outros. Eu não posso fugir dos outros. Será que fizemos o trabalho da cesta missionária? A cesta missionária é fantástico. É um laboratório, onde que nós começamos a perceber pessoas que não conseguiram viver a realidade da vida e procuraram uma rota alternativa, aonde que eu não tenho regras, aonde que eu não tenho pressão, aonde que eu estou ali, vivendo, da forma como eu posso. Pessoal, a gente parar para poder observar, a pessoa, 10 e pouca da noite, totalmente ao relento, nem debaixo do viaduto, mas deitado no chão,
um papelão e um cobertor tampando totalmente, você olhar para aquela pessoa e você começar a observar, fugiu de tanta coisa para acabar nisso. Para acabar nisso. Então, pessoal, pensa um pouquinho nessa noite. Será que você não está fugindo dos outros? Amém? Debruça uma atenção sobre aquilo que você tem. Debruça uma atenção por aquilo que você tem, que se refere a outros, seja família, seja amigos, seja colegas, sejam pessoas. Volta um pouco, talvez você se afundou, funilou a um aspecto que você alega que isso é necessário. Não, é necessário você ampliar, maximizar a condição da sua vida e começar a encarar de fato aquilo que você tem. Amém ou não? Amém ou não? Pensa nisso. Amém? Texto inicial nosso, Adão, ele começou a se esconder. Por que ele se escondeu? Porque ele compreendeu, eu pisei fora, eu fiz uma coisa errada, né? E é tão engraçado quando nós temos filhos, né? E filhos pequenos, quando nós chamamos a atenção, eles começam a se esconder, tenta esconder atrás de uma cadeira, né? Esconde o rosto, o corpo fica para fora da cadeira, coisas assim, tenta entrar dentro de uma gaveta, mas, desde pequeno, aquela realidade. Amém? Para que a gente possa caminhar para a finalização, Lucas 15, 17. Caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e falarei com ele. Pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus empregados. Pessoal, outrora, ele tinha fugido do pai, mas agora ele estava tomando o caminho de volta. Como eu e você podemos fugir de Deus? Como nós podemos fugir de Deus? Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de jejuar, quando nós deixamos de ir à casa de Deus. São formas de fugir de Deus. E quando nós começamos a fugir de Deus, nós começamos a ter uma falta que não é percebida no primeiro momento. Nós começamos a ter uma falta que nós não percebemos no primeiro momento. Começamos a ter falta de Deus. E aí isso começa a manifestar de qual forma? Quando nós somos tomados por uma autocrítica, quando nós somos tomados por um sentido tão religioso, de sentenciar certas coisas. Mas a falta que nós começamos a ter de Deus, ela é substituída por um excesso de determinada outra coisa. Se é um sentido de uma religiosidade, se é de um sentido severo, punitivo, mas começa a acontecer. Fala para a pessoa que está do teu lado, faça o caminho de volta, e reencontre com Deus. Amém? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Salomão, ele fala o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões, ele não prospera, mas aquele que confessa, ele encontra misericórdia. Se nessa noite você começar a se observar e falar: olha, eu falei com Deus, eu fugi de Deus, eu preciso me reencontrar com Deus. Faça o caminho, se chegue a Ele, peça perdão,
peça misericórdia a Deus. Mas não saia daqui, querido, vivendo algo que não é você. Não saia daqui, querido, fugindo da realidade que é a sua. Não saia daqui, querido, se privando de relacionar, de ter contato com pessoas. Mas se volte ao Senhor em nome de Jesus. E se reencontra, talvez nos papéis que você está procurando se ausentar, em nome de Jesus. Seja de verdade o pai que você deve ser, seja o filho que você deve ser, seja o amigo que você deve ser, mas não fuja da realidade que é a sua, em nome de Jesus. É tão triste, querido, quando nós nos deparamos com pessoas, que elas estão mascarando a sua realidade. Se hoje o seu coração está triste, se chegue ao Senhor, e fale para Ele das suas tristezas. Se hoje você está talvez decepcionado, se chegue ao Senhor e fale com o Senhor acerca da decepção que talvez você esteja vivendo. Mas permita que o Senhor, Ele venha tratar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero te convidar a fechar os teus olhos, elevar o teu pensamento ao Senhor. Deus, Ele se chega para Adão, e Ele pergunta para Adão: aonde você está, Adão? Aonde você está? Deus sabia onde que ele estava, mas Ele queria ouvir dele a resposta. Deus, Ele não desistiu de Adão, pós ele errar. Deus, Ele não descartou Adão pós ele errar, mas Ele pergunta para ele: aonde que você está? E eu gostaria que você escutasse Deus, Ele te perguntando: aonde você está? Aonde você se encontra? Que talvez, querido, nessa noite, você possa responder para o Senhor: Pai, eu estou aqui dentro desse buraco, eu estou aqui dentro dessa caverna, eu estou fugindo de tanta coisa, que eu não estou suportando mais, essa pressão, essa situação tão dura, tão adversa, eu não estou suportando mais, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Que nessa noite, amado, você